Então, como eu avisei vocês, né? Deu um probleminha no dia da gravação da nossa aula, a nossa primeira aula de história. E hoje então eu vou gravar novamente, tá? Eu vou tentar fazer de uma forma mais resumida, né? Para quem não assistiu, quem não acompanhou aquele dia, né? Através do Meet. E quem acompanhou também, se quiser assistir novamente, né? Sinta-se à vontade. Quanto mais informações e maior a revisão das informações, nunca é demais, beleza, pessoal? Então, nosso pré-ENEM popular, né? Fazendo uma breve apresentação. Por enquanto, em História, eu estou sozinho, mas eu tenho aí a ajuda do professor Juliano, que vai acompanhar minhas aulas e vai participar sempre que necessário com alguns conceitos e, enfim, auxiliando, né? Nas aulas de História. Os materiais que eu vou utilizar são os slides, e claro, vou encaminhar materiais de apoio para vocês no decorrer das aulas. Eu vou encaminhar também os slides para vocês no momento oportuno. E as ferramentas que eu vou utilizar então são o Google Meet, né, para fazer as aulas ao vivo, e também o YouTube, né, a gente faz a gravação e disponibiliza no nosso canal no YouTube. As dúvidas podem ser respondidas, posso estar respondendo individualmente, tá? Só vocês me chamarem através do meu contato, que está lá no grupo do Pré-ENEM Popular. Então fiquem à vontade, sintam-se com a liberdade de estar me perguntando, enfim, tirando dúvidas que vão surgindo durante o curso, tá bom? Pessoal, já peço desculpa pelo meu áudio também, tá? Tem reformas aqui na frente da casa, então eu acredito que vai ficar bom o áudio. Eu tirei um pouco dos ruídos do microfone, mas talvez mesmo assim não fique perfeito. Então, a duração das aulas vão ser aproximadamente 1 hora e 15 minutos. A participação em outras aulas, eu vou participar de algumas aulas de geografia, provavelmente de sociologia também, para estarmos discutindo a questão da interdisciplinaridade durante a prova. Então, vocês talvez vão me encontrar nessas outras aulas também, tá bom? Podem ir fazendo anotações, preferência um caderno ou algum local que vocês possam fazer anotações específicas da disciplina de História, tá? E lembrando que dependemos da internet, como eu falei no dia da nossa aula ao vivo, né? Eu acho que estava prevendo que ia dar um probleminha, né? Mas o problema, na verdade, não foi com a internet, foi com a captação do áudio. Mas isso não interfere na qualidade da aula. Porém, em alguns momentos, talvez, se a internet cair durante as transmissões, né? Vamos ter o apoio da Vitória, de outros professores, para que continue as aulas. Mas, claro, dependemos então da internet para realizar o pré-ENEM popular. Então, falando da disciplina de História, pessoal, eu fiz uma divisão das aulas, tá? A princípio, nós temos 5 encontros, porém, lá no mês de janeiro, provavelmente eu vou estar utilizando mais alguns encontros para a gente fazer então uma revisão, alguns aulões, alguns simulados também, para deixar tudo em dia, né? Para que o dia da prova vocês tenham visto todo o conteúdo principal que pode cair, né? A gente não tem como afirmar o que cai e o que não cai na prova do Enem, mas as aulas de história vão ser focadas em assuntos que possivelmente possam estar presentes nas provas, beleza? Então a primeira aula pré-história e história antiga, a aula de hoje. Aí na segunda aula a gente vai trabalhar a Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Provavelmente não vai dar tempo de ver a Idade Contemporânea nessa segunda aula. Aí a gente joga aqui para a quarta aula. Vamos ver a história do Brasil na terceira aula, todo o Brasil colônia, Império, Brasil República. Na quarta aula, então, o Brasil, né, terminar de estudar o Brasil República e a Idade Contemporânea. Então essa quarta aula vai ser meio que uma sequência, claro, dos outros 2 encontros. E lá na última aula, que seria, né, claro, como eu falei, talvez tenha mais alguma data, Idade Contemporânea e temas atuais que são relacionados a acontecimentos históricos, enfim, com toda aquela questão da interdisciplinaridade, a gente vai dando um enfoque também nesses assuntos. Pessoal, então, antes da gente iniciar o conteúdo, eu gostaria de passar para vocês algumas dicas e também algumas avaliações que eu tive das provas anteriores, tá?
Então, o que vocês devem lembrar e talvez aí focar na hora dos estudos de vocês na área das ciências humanas? A questão da interdisciplinaridade, onde questões que envolvem aí sociologia, filosofia, geografia, né, além da disciplina de história. Então, vai ter muitas questões que vão estar relacionando assuntos de mais de uma disciplina. Então, é importante vocês terem noção, tá, e terem essa informação. Também os períodos da história, em algumas questões bem definidos, né, a importância de nós conhecermos os períodos da história, enfim, do Brasil, ou da história do mundo, e a gente vai focar isso, inclusive, na primeira aula de hoje. Temas contemporâneos também, cada vez mais, né? Temas contemporâneos sendo relacionados com temas históricos. Então, isso também ocorreu bastante nas provas anteriores. Os processos históricos, então, sendo explicados não como acontecimentos isolados, tá? E sim como um processo, muitas vezes complexos, para o estudo. Então, na prova, com certeza, não vai ter relações com acontecimentos isolados, e sim com um processo histórico. Eu dei o exemplo no dia da nossa aula da independência do Brasil. Tem uma data, a gente comemora, né? A gente lembra essa data, porém foi um acontecimento histórico e não um acontecimento isolado apenas no dia 7 de setembro. Então é importante nós estarmos cientes de ter a noção e o conhecimento de vários processos históricos. Algumas palavras e conceitos que aparecem que muitas vezes são desconhecidos ou esquecidos, né, durante a prova, e é importante, né, a gente ter alguns conceitos, o conhecimento, né, de alguns conceitos, para que no dia da prova a gente tenha um resultado melhor. E também a noção do tempo e do espaço, como eu falei na nossa aula ao vivo, eu vou focar muito nessa questão do tempo e do espaço em história, né? O tempo é nós se situar, nós localizarmos algum acontecimento, algum processo histórico no tempo, e também no espaço, onde foi, por que aconteceu em determinado espaço. Então são conceitos importantes que eu passei para vocês agora aqui, são dicas, né, de provas anteriores e que com certeza vão estar presentes na próxima prova do Enem. Isso aqui, pessoal, em números, tá, os assuntos que caíram mais nas últimas provas, tá? Então, em porcentagem, vocês podem, enfim, depois parar o vídeo e anotarem, tá? Eu vou dando sequência para a aula não ficar tão longa. Mas aí, em porcentagem, claro que assuntos também são relacionados com outros assuntos, tá? Então, não são assuntos isolados, mas a porcentagem média aí é mais ou menos isso que está nos slides, tá bom? Algumas dicas para a prova, então, a preparação antes da prova, como eu falei no dia da nossa aula, a última semana a semana que antecede, né, a prova é muito importante, principalmente pela questão mental, né? A prova ela é exaustiva, ela exige preparação física, claro, e mental. Então, tem uma boa preparação. Vocês já estão tendo, né, uma boa preparação, porque a prova é em janeiro, nós estamos em setembro, e vocês já estão buscando formas de estudar para a prova. Mas aí nas últimas semanas, principalmente nos dias que antecedem a prova, tem uma boa preparação mental para que vocês estejam então descansados e prontos para o dia da prova. Os estudos fora do nosso pré-ENEM são importantes, claro, se as fontes forem confiáveis e o material for de qualidade. Sinta-se à vontade para buscar novos conceitos e novos outros estudos, né, que não sejam só o nosso pré-ENEM, tá bom? E claro, a leitura e a interpretação, né, durante a prova, que é o foco principal do Enem. Nós vamos hoje, através das questões que eu vou passar para vocês, vamos entender então a importância dessa leitura e da interpretação das questões e das alternativas também. Os níveis de dificuldade das questões, como já foi falado em outras aulas, né, questões fáceis e difíceis, enfim, não percam muito tempo nas questões que vocês consideram difíceis, porque tem ali um tempo mais ou menos de 3 minutos, né, por questão. Então, se vocês ficarem ali presos em uma ou duas questões, esse tempo aí vai passando e talvez dificulta vocês no decorrer da prova. Tem os conteúdos preferidos que eu coloquei aqui, que são conteúdos que vocês têm mais facilidades, né, de estudar e de aprender, que geralmente são, eu vou falar no meu exemplo, né, eu também na hora de trabalhar eu tenho conteúdos que eu prefiro trabalhar, que eu tenho mais facilidade, e vocês também. Então foquem um pouco nos conteúdos que vocês não tenham tanta facilidade, que vocês tenham mais dificuldades,
principalmente aí nas revisões do fim do ano ou lá no mês de janeiro, tá? Conteúdos que vocês tenham mais dificuldades e dão ênfase nesses conteúdos para o estudo antes da prova do Enem, tá? A questão de eliminar alternativas, nós vamos ver também nos exemplos de hoje, que se a gente eliminar algumas alternativas durante a questão, né, nós temos então mais chances de, no caso, eu sei que não é essa a ideia principal do Enem, né, mas se necessitarem chutar uma questão, se nós conseguirmos eliminar algumas alternativas, a chance de acertar ela se torna maior. Então são dicas que provavelmente sejam mais úteis para o pessoal que vai fazer a primeira vez o Enem, né? Outros talvez já tenham feito em outros momentos a prova e já tenham talvez noção de algumas dessas dicas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A disciplina de História. Então, antes de nós começarmos a estudar, irei lembrar, né, claro, que todo o conhecimento que vocês têm aí durante o ensino médio e que vocês construíram lá desde o ensino fundamental é importante para essa hora. Porém, aqui no pré-ENEM a gente vai dar vamos focar em alguns assuntos específicos, tá? Mas isso aqui é interessante nós termos o conhecimento da divisão da história, como que a história ela é dividida. Então, ela é dividida em 5 grandes períodos: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, é importante nós estarmos situados, como eu falei, né, no tempo, na história, para que a gente consiga entender alguns acontecimentos de acordo com o período histórico que ocorreu tal acontecimento. Então, a pré-história ela é marcada pelo surgimento da escrita. Quando a escrita surge, o ser humano desenvolve a escrita, começa a Idade Antiga, que é o que nós vamos estudar hoje. A Idade Média ela tem o seu início também na queda do Império Romano do Ocidente, ela tem o seu fim lá na tomada de Constantinopla pelos turcos. Não precisam decorar, né? Mas, enfim, como está representado aqui, estou explicando para vocês. Temos a Idade Moderna, que é um período que o fim da Idade Moderna é marcado pelo início da Revolução Francesa. E aí começa a Idade Contemporânea, que é o período que estamos vivendo até hoje. Porém, claro, quem estava nesses momentos participando, por exemplo, da Revolução Francesa, os seres humanos lá que desenvolveram a escrita, eles não tinham noção que estavam passando por um período para o outro na história. Esses termos, esses períodos são utilizados atualmente pela história e pelos historiadores para mais ou menos dividir a nossa história, na história da humanidade, e para que os estudos sejam mais aprofundados. Vamos seguir então. Uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos é: em que parte da história nós estamos vivendo? Então, como assim? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, ó. Uma charge, enfim, meio mais humorada, né? No diálogo, então, de dois seres humanos. Em que ano nós estamos? Em 300 anos antes de Cristo. Mas quem é Cristo? Sei lá. Então, é um exemplo dessa frase aqui, dessa pergunta. Em que parte da história estamos vivendo? Seres humanos, muitas vezes, e na maioria das vezes, né, participam de acontecimentos históricos e de acontecimentos históricos sem perceber. Então, essa percepção de momentos da nossa história, de estar participando de momentos da nossa história, ou da história da humanidade, é importante para entender, então, esses conceitos aqui da divisão da história, tá? E um acontecimento, um estudo que eu acho importante revisar com vocês é a questão da evolução do ser humano, tá? Muitas vezes nós vimos essa representação aqui de evolução, como o ser humano, então, evoluindo de um ancestral, mas como se fosse uma sequência, sabe? Uma sequência do ancestral comum até chegarmos ao ser humano. Porém, o conceito de evolucionismo e da evolução não é tão simples assim, tá? Ele envolve aí muitas outras informações e outras características que muitas vezes se tornam confusas, tá? Claro, viemos então todos os primatas de um ancestral comum, que seria o elo perdido, né? Os historiadores ainda e cientistas ainda buscam quem era esse ancestral comum. E nós então, como seres humanos, seguimos na árvore da evolução e alguns parentes nossos, vamos falar assim, foram
parando a sua evolução parou muito antes da nossa. Então temos o gorila, o chimpanzé, que as suas evoluções elas acabaram sendo diferentes da evolução do ser humano. Até que chegamos então ao homem moderno, né? O Homo sapiens, que é a única espécie de ser humano que existe no planeta Terra. Não existe nem uma outra espécie de ser humano a não ser o Homo sapiens. Já convivemos com outras espécies de seres humanos, porém elas não se adaptaram por toda a questão da seleção natural e do próprio evolucionismo, né? Fazendo com que só a nossa espécie sobrevivesse, e hoje somos então dominantes no quesito da espécie humana, né, no planeta. Pessoal, então já vou mostrar aqui uma questãozinha para vocês. Ó. Eu não vou responder essa questão agora, porque eu quero mostrar para vocês a importância dos conceitos, de nós conhecermos conceitos. Se eu mostrar essa questão para vocês e nós não estudarmos algum desses conceitos, a questão se torna muito difícil de responder. É uma questão retirada do Enem. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas da agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Esse texto refere-se ao movimento migratório, denominado. E aí nós temos as 5 alternativas, né? Pendularismo, nomadismo, êxodo rural, transumância e sedentarismo. Como eu falei, talvez ela se torne difícil para quem não tem o conhecimento desses, ou não lembra, né, desses conceitos, porém ela se torna mais fácil se nós tivermos o conhecimento de alguns conceitos da história e também o conhecimento da questão do tempo e do espaço. Vamos lá então, já vamos voltar para a questão. Vamos primeiro então fazer aquela revisão da pré-história. A pré-história geralmente é dividida, né, basicamente, é dividida em paleolítico e neolítico. O que significa essas palavras? O paleolítico, pessoal, ele significa a velha idade da pedra. Se nós dividirmos a palavra aqui, lítico tem a ver com pedras. E paleo, então, seria uma coisa... o significado da palavra paleo seria velha. Então, velha idade da pedra. Nesse momento da história do ser humano, então, ainda se adaptando às mudanças, evoluindo constantemente, né? Ele basicamente os seres humanos eram caçadores, coletores e nômades. Então utilizavam da caça e da coleta de frutas e verduras e sementes e raízes para alimentação e tinham características de serem nômades, então estavam sempre em movimento. Nesse momento da história, os seres humanos então utilizavam algumas ferramentas de pedra lascadas para fazer algumas armas, enfim, para matar animais, depois eu vou falar sobre a questão do fogo também. Mas a característica principal da forma de vida dos seres humanos era essas três, serem caçadores, coletores e nômades. Mas por que eles saíam dos lugares? Porque em alguns momentos a oferta de alimentos se tornava escassa, então eles precisavam buscar outros lugares para que conseguissem então alimentos e não corressem o risco então de morrer, né, de passar fome e tudo mais. Então o nomadismo é característico disso, tá? Nesse momento, então, a forma de vida basicamente dos seres humanos em pequenos abrigos feitos com galhos de árvore e pele de animais, mas claro a importância das cavernas, tá? As cavernas como um abrigo seguro, confortável, né? Levando em conta a situação que os seres humanos viviam na época. E nessas cavernas, então, surge a arte rupestre, que é a forma de comunicação. Como não havia escrita naquele momento, a forma da comunicação dos seres humanos, né, era através de pinturas rupestres. E como a gente sabe que as cavernas eram importantes para essa época, para esse momento da história? Muitos dos fósseis, se não a maioria, foram encontrados, né, os fósseis que datam desse período da história, foram encontradas em cavernas ou próximo a cavernas. Então é importante nós entendermos que as cavernas tinham sim importância nesse momento da história do ser humano. Em um momento da pré-história também, o ser humano ele começa a ter o domínio do fogo. O que é o domínio do fogo? O ser humano não inventou o fogo, né? O fogo acontecia através de raios, enfim, de queimadas naturais, né? Em alguns locais pelo aquecimento enfim, por questões naturais.
ser humano, então, ele consegue dominar o fogo através do movimento de pedras lascadas que vai fazer a faísca, ou por técnicas utilizando madeiras secas, né, e palhas, vegetação seca para fazer o fogo. Então o fogo se torna muito importante para a vida do ser humano, porque vai aquecer, porque vai cozinhar os alimentos, porque vai iluminar durante a noite, porque vai afugentar alguns predadores, né, animais grandes da época. Então o fogo se torna talvez não é invenção, né, mas talvez o acontecimento mais importante durante o Paleolítico é o domínio do fogo pelo ser humano. E mais um exemplo, né, de como o ser humano ele participa de acontecimentos e de inovações e acaba não percebendo, né, esse momento que está vivendo. E também mostrando que no Enem pode cair bastante charges, imagens. Eu vi na aula de Sociologia que a prof também comentou sobre isso. Pode acontecer, então, e vai acontecer, né, em algumas questões, o uso de charges e imagens. Então é importante nós debater isso também. Então aqui mostra o diálogo de dois humanos lá do Paleolítico, né? Desculpa, Hugo, saca só o que eu inventei. Vou chamar isso de água. Não sei, Grog, achei a ideia legal, mas o nome do produto é muito ruim. Então o ser humano acaba dialogando aqui os dois seres humanos e mostra como o ser humano não tem a noção, né, da importância de alguns acontecimentos que ele mesmo está presenciando e participando. Então, o Neolítico, pessoal, ele inicia no momento, então, que o ser humano desenvolve a agricultura, principalmente as mulheres, né? Observando que as sementes de plantas dão origem a novas plantas. O ser humano deixa de ser caçador e se torna pastor, então ele começa a criar, né, os seus animais. E também ele deixa de ser nômade para ser sedentário. Então ele fica fixo em determinados locais, claro, locais próximos então à água, né, próximos a rios, isso a gente vai ver na aula de hoje também, a importância da água potável para os seres humanos. O ser humano começa a usar os metais, fazendo ferramentas mais resistentes e ferramentas melhores, e é nesse momento então que acontece a Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? O ser humano começa a produzir mais alimentos, com maior variedade de alimentos e alimentos mais nutritivos. Isso faz com que a população das vilas e das cidades aumente de uma forma considerável para a época. Então, nesse momento da Revolução Agrícola, as pequenas vilas se tornam cidades e vai surgindo uma forma de civilização que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Na pré-história também, como eu falei, né, o aumento da população é presente e o que marca, né, o fim da pré-história é o surgimento da escrita. E a escrita vai favorecer que a religião seja cada vez mais presente também na vida das pessoas, tá? E nesse momento, então, surgem algumas leis e até códigos de conduta para organizar essas primeiras cidades. E aqui eu tenho uma foto que representa o Código da Hammurabi, que é considerado um dos primeiros conjuntos de leis da época. Então, o Código da Hammurabi, que é olho por olho e dente por dente, né? Para a época era visto como um código de leis aí justo, né? Porém, como diz o Gandhi, um pensador, né? De olho por olho e dente por dente, vamos ficar todos cegos e todos banguelas. Então, esse conjunto de leis aí daquela época era considerado justo, mas, claro, com o passar dos anos e conceitos novos aí de justiça e tudo mais, esse conjunto aí, esse Código da Hammurabi é muito questionado nos dias atuais. Beleza? Voltando para a questão, pessoal, agora fica bem mais fácil, né, de nós tentarmos, então, responder essa questão do Enem. Vou ler de novo para vocês. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, pesca e coleta de frutos. Então, caça, pesca e a coleta, caçadores e coletores. Garantindo uma subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Então, eles ainda não eram agricultores. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Então, eles se mudavam para outro lugar. Então, esse conceito, essa questão, ela está referindo-se a um movimento migratório denominado pendularismo, êxodo rural e transhumância. São conceitos mais voltados como o professor Juliano falou no dia da nossa aula ao vivo, mais voltados à urbanização. Então, nesse momento da história aqui, nesse tempo
da história não tínhamos nada ainda voltado, relacionado à urbanização. Então sobrou o nomadismo e o sedentarismo. Sedentarismo nós vimos que é quando o ser humano fica fixo em um local, então a resposta correta, claro, nomadismo. Circulei aqui, circulando ou sublinhando algumas palavras aqui, a questão se torna bem mais fácil de compreensão, né? Então, olha, circulando a palavra caça, coleta, agricultura e pecuária, nós temos aí alguns conceitos que vimos agora há pouco, né? E ajuda na hora de responder as questões. Então, é uma dica também na hora das questões aí das ciências humanas, tá? Circulem, anotem, façam anotações durante a questão que vocês vão ter vão compreender melhor a questão. Essa questão era considerada fácil, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia nas outras provas, o conceito de questão fácil e difícil. Já vamos para outra questão, pessoal. Observem essa imagem, é uma questão que estava no Enem também, essa imagem. Uma pintura rupestre, que nós vimos agora há pouco, né, representando aí alguns animais, alguns seres humanos, e aqui em cima mais um animal, né? E essa pintura rupestre, que é um patrimônio cultural brasileiro, ela expressa. Então, o que essa pintura rupestre está expressando? Então, o conflito entre povos indígenas e europeus durante o processo de colonização, vamos pensar no tempo e no espaço, né? No tempo das pinturas rupestres, então na pré-história, então os europeus chegaram aqui muito tempo depois, né? Então essa questão a gente já elimina. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros, também não, porque na pintura não temos aí demonstração de nenhum tipo de organização social e muito menos de política, né? Então podemos riscar. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Essa questão podemos separar porque a princípio está correta. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. Totalmente errada, né? Primeiro, questão dos dinossauros, né? Que foram extintos milhões e milhões de anos, 60 milhões de anos antes da evolução do ser humano. Então, claro que está errada também, né? Letra E. A constante guerra entre diferentes grupos paleolíndios da América durante o período colonial. Também errada, né, pessoal? Porque não temos aí nada que demonstre período colonial nessa questão. Então é claro que é a letra C, tá, pessoal? Então, os aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Então também é uma questão que não é considerada difícil, mas claro, precisa de um entendimento de alguns conceitos e alguns, como eu falei, né, do tempo e do espaço da história para responder essa questão. Pessoal, talvez está indo muito rápido, tá? A explicação é que a aula aquele dia acabou passando um pouco mais do esperado, então pensando nisso eu estou fazendo a aula um pouco mais rápida, tá? Mas, claro, fique à vontade para, durante a aula, pausar a aula, fazer anotações e depois continuar assistindo, tá bom? A história antiga, pessoal, vamos então. Antes de nós estudarmos a história antiga, nós precisamos entender alguns conceitos, tá? Como eu falei. E o principal, talvez, que eu separei para vocês é o conceito de civilização. Então, a civilização ele é um conceito complexo, tá? Que envolve antropologia e história. Numa perspectiva evolucionista, então, seria o estágio mais avançado de uma determinada sociedade humana. Então, caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo mediante construção de cidades, e aí deriva o latim civita, que significa cidade, e civile, que significa o civil, né, o habitante da cidade. Então, o conceito de civilização ele tem tudo a ver com as primeiras sociedades que se estabeleceram em algumas regiões do planeta, formando então as primeiras civilizações. Então, a sociedade se reúne, os povos se reúnem, nesse complexo conceito, né, de história, para então formar cidades e habitantes civis, para que então seja formado esse conceito de civilização. Então é importante, é mais um exemplo de conceito que é importante nós conhecermos. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, para não dar... está gravando, beleza. Para conseguir ver mais ou menos o tempo de gravação. Vamos continuando então. Passamos alguns slides já. Aqui. Na história antiga também, pessoal, é importante nós
entendermos alguns conceitos religiosos, tá? Porque nesse momento da história, alguns governos se tornam teocráticos. O que é um governo teocrático? É um governo onde a teocracia acaba sendo característica principal. Então, teo vem de Deus, né? Então, teu significa Deus ou religião, e cracia, a gente vai ver depois, significa o poder. Então, o poder nas mãos de Deus ou de representantes dos deuses na Terra. Nós vamos ver isso daqui a pouco em alguns exemplos de civilizações que tinham governos teocráticos. Eu separei 3 conceitos, né, que talvez vocês já conheçam, mas é importante nós lembrarmos, revisarmos para nós entendermos então a importância da religião durante a história antiga. Temos o ateísmo, que significa a crença em nenhum Deus, o monoteísmo na crença em um Deus e o politeísmo em 2 ou mais deuses. Então, se vocês perceberem, todas as palavras têm teísmo, né? Então, teísmo tem a ver com religiões, deuses, crenças. A significa nenhum, mono, um e poli, vários. Então, também não é um conceito difícil de nós lembrarmos se cair durante a prova do Enem. E aqui eu peguei uma questão que não é do Enem, mas que talvez é relacionada com algumas questões que possam cair lá no Enem. É da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período neolítico. E até no dia da prova, né? No dia da aula eu circulei, hoje eu vou circular de novo. Então, é um fator decisivo para a sobrevivência dos povos do Neolítico, da Nova Idade da Pedra, onde nós vimos que eles já eram caçadores, coletores e nômades. Então, é um fator decisivo, pessoal, para a sobrevivência. A Revolução Urbana é a formação de governos tecnocráticos. Errado, porque os governos não eram tecnocráticos e muito menos a Revolução Urbana iniciou nesse momento. A utilização de metais como o ferro e o cobre. Vamos separar essa questão aqui. A formação e religião monoteístas. Eu ainda não falei para vocês, né, mas as principais sociedades da época eram politeístas, tá? Acreditavam em vários deuses, então essa aqui também a gente não seleciona ela. Não separa ela, é uma questão errada. O nomadismo típico dos caçadores e coletores. Também errado porque vimos que no Neolítico eles já deixavam de ser caçadores e coletores e nômades. E a Revolução Agrícola. Vamos deixar essa questão. Ficaria entre a letra B e a letra E. Vamos voltar para o anúncio da questão. Foi um fator decisivo para a sobrevivência. Pensem o seguinte. Os seres humanos, se não utilizassem metais nesse momento da história, eles provavelmente sobreviveriam com ferramentas de madeira, ferramentas de outros materiais. Porém, se não ocorresse a Revolução Agrícola nesse momento, a sobrevivência do ser humano estava, sim, em risco. Tá? Por quê? Como nós vimos, né, o ser humano ele precisa de alimentos nesse momento da história e a população então vai aumentando, né? Então é claro que o ser humano ele vai precisar de mais alimentos. E a Revolução Agrícola nos trouxe uma maior quantidade, variedade e qualidade de alimentos. Então, claro que foi decisivo para a sobrevivência dos povos no período neolítico. Então, questão correta, questão letra I. Então, pessoal, as primeiras vilas, as primeiras cidades vão surgindo, né? E aí um primeiro local, que é considerado o berço, então, da civilização, um dos berços, né, da civilização da história antiga, é a Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia tem a característica de ser uma terra entre 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, a importância da busca por água potável nesse momento da história, tá? Aqui, então, foram criadas as primeiras cidades-estados. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que ela é independente da outra cidade. Vou circular aqui para vocês, por exemplo, a cidade de Ur, aqui no mapa, que é considerada uma das primeiras cidades do mundo, e a outra aqui, Lagash. 2 cidades, então, que eram cidades-estados, elas estavam na Mesopotâmia, no mesmo local, né? Porém, a cidade de Ur e de Lagash eram cidades independentes, cada uma tinha o seu exército, cada uma tinha sua forma de governo, cada uma tinha suas leis e sua forma de política. E quando essa independência ocorre, então, é chamado de cidades-estado. Nesse momento da história, o líder de cada cidade era chamado de rei, então nós temos a monarquia.
monarquia, né, como eu falei para vocês antes. Arquia significa poder e mono na mão de uma pessoa só. Então, monarquia sempre o poder na mão de uma pessoa só. Mais um conceito ali para vocês lembrarem. A religião, então, presente nesse momento, já na Mesopotâmia, inclusive na forma de governar, né, dos reis e até na criação de templos como os zigurates. Eu não vou mostrar para vocês hoje, mas quem quiser pesquisar ali, enfim, fiquem à vontade, né? Até a construção de templos como os zigurates presentes na vida, na sociedade. Então a religião cada vez mais presente na vida das pessoas. Nesse local, então, a Mesopotâmia não era uma civilização, era um local onde passaram vários povos e vários impérios, tá? E esses povos, esses impérios disputavam, né, esse território muito pela questão da água potável, né? Nesse momento era muito importante ter água para as civilizações, para as primeiras cidades, por toda a questão do consumo e, claro, da agricultura e da criação de animais também. Outra civilização, pessoal, vou passar mais as características importantes que vocês devem ter o conhecimento, tá? O Egito Antigo. O Egito Antigo, então, eu acho que é um dos assuntos que mais gera curiosidade e na hora das minhas aulas, principalmente lá no 6º ano, é o assunto que mais gera ansiedade, mais gera curiosidade para os alunos. Então, o Egito Antigo, como eu falei, passando informações importantes para vocês têm que lembrar que o líder era o faraó. Então, o líder ali, a pessoa que estava acima das outras na sociedade, vou mostrar aqui para vocês a pirâmide social, era o faraó. O faraó era considerado um representante dos deuses na Terra. Lembrando, claro, que a religião egípcia era o politeísmo. Eles acreditavam, então, em vários deuses, tá? E esses deuses, claro, com características físicas que envolviam seres humanos e animais. Isso também é uma característica marcante ali da história do Egito Antigo. O Egito Antigo ele surge às margens do rio Nilo. Então o Egito ele está ali na região africana, onde é o deserto do Saara, né, regiões quentes com pouca vegetação. A importância do rio Nilo é crucial para que o Egito Antigo se cresça como um império e como uma forma de sociedade também. As pessoas, pessoal, a sociedade, né, do Egito Antigo, como eu mostro aqui para vocês na pirâmide social do Egito, era dividida, tá? Então, o faraó no topo, após nobres e sacerdotes, então pessoas ricas e os sacerdotes religiosos. Então, para nós termos a noção de como era importante, né, a religião no Egito Antigo. Após os soldados, os escribas, que eram pessoas que sabiam ler e escrever. Nós já vamos entrar numa questão que envolve os escribas, tá? Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever, então eles tinham um certo status social e uma importância social por este motivo. Mas claro, não eram só eles que sabiam ler e escrever, porém eles tinham essa função de ensinar outras pessoas e ter toda a questão da administração nas mãos dos escribas, tá? Nós tínhamos os comerciantes, abaixo os artesãos, os camponeses e os escravos. Então sim, tinha escravidão no Egito Antigo, e uma das características da escravidão naquele momento era a escravidão por dívidas ou por guerras, diferente da escravidão aqui no Brasil, que era uma escravidão pelo fato da cor, né, do escravo, a cor negra das pessoas, os escravos serem negros, e de onde esses escravos vieram, que eram da África, né? Então, um conceito que a escravidão, nós já temos algumas diferenças, mas claro, eu vou falar mais de escravidão do Brasil nas próximas aulas. Voltando aqui, nós temos também, claro, presente as pirâmides, né, no Egito, que eram feitas como túmulo para os faraós. Tanto é que os faraós e pessoas mais ricas eram mumificadas com a crença de que após a morte o corpo precisava ser conservado para que a vida após a morte, após o julgamento, né, pelos deuses egípcios, essa pessoa então tivesse uma vida após a morte. Então a morte era vista como algo muito importante lá no Egito Antigo também. E aqui uma questão, pessoal, um pouco mais longa, tá? Também não é do Enem, mas tem características das provas do Enem, principalmente interpretação de texto e dificuldade, tá? Os escribas, então voltando aqui, esse grupo social que está aqui, ó, mais ou menos até não é intermediário, é um pouco mais superior do que outras classes e outros grupos sociais do Egito. Então não era uma classe, não era um grupo social que era considerado inferior, tá? Então é importante a gente lembrar disso.
Os escribas do Egito Antigo ocupavam uma posição subalterna na hierarquia administrativa governamental, frente à aristocracia burocrática. Eu já vou falar daqui a pouco, nos próximos slides, o conceito de aristocracia. Mas a primeira frase fala o quê? Que os escribas eles ocupavam uma posição que não era no topo, mas também não na parte inferior dessa divisão social, tá? Sua posição social era inferior em relação aos conselheiros do faraó, por exemplo, aos chefes da administração e à nobreza territorial, à elite militar e aos sacerdotes. Então, ele estava abaixo desses outros grupos. Mas as características do seu ofício de escriba, então, os afastavam de trabalhos forçados, como os camponeses e escravos realizavam, tá? E das arbitrariedades das elites, que subjugavam e exploravam camponeses livres e escravos de origem estrangeira. Tal condição privilegiada, então, dos escribas se explicava por qual fator? Então vamos lá. Letra A. Pela dependência direta de faraós e altos funcionários reais relativa aos conhecimentos dos escribas, que formavam uma corporação intelectual dotada de poder político. É complexa essa afirmativa, porém não tinha poder político, né? A gente viu que o poder político estava nas mãos do faraó. Então eu vou eliminar isso aqui. A letra B, pelo domínio dos escribas, dos segredos da escrita demótica e dos hieróglifos, que era a forma da escrita do Egito Antigo, do cálculo e, por conseguinte, da organização das atividades da administração pública. Por enquanto, eu vejo como uma das questões possíveis de serem anotadas, tá? Vamos deixar aqui para depois a gente discutir de novo. Letra C, por serem provenientes do meio social dos felás, camponeses livres, que investiam na formação educacional de seus filhos mais inclinados ao serviço público. Não é essa porque, como vimos, né, não tinha mobilidade social. Eu até esqueci de falar, mas né, agora falando. Então, por exemplo, quem nascia camponês, quase certo, assim, quase 100% de chances dessa pessoa morrer camponês. Quem nascia filho de comerciante, teria, né, como seu destino ser comerciante. Então não tinha como uma camada social, digamos, passar para o degrau de cima, né, ter essa mobilidade, enfim, prosperar na sua vida porque não existia uma certa mobilidade social lá no Egito. Então essa questão letra C, ela não é porque os escribas não vinham, né, de famílias camponesas, tá? Os escribas geralmente eram filhos de outros escribas. A letra D, pela possibilidades de ascensão social dos escribas. Acho que aqui não precisa nem ler o restante, né? A ascensão social a gente viu que não era comum, pelo mesmo fato da letra C não ser a questão correta. A letra E, pelo domínio exclusivo dos escribas do idioma escrito, da matemática, da agrimensura, dos processos administrativos em geral. Essa questão, pessoal, poderia ser, se não fosse essa palavra aqui, exclusivo, tá? O domínio do idioma, da matemática e da agrimensura não era exclusivo dos escribas, tanto é que eles ensinavam outras pessoas cálculos, enfim, a escrita, então não era uma coisa exclusiva dos escribas. Então a questão correta, a letra B. Muito bem. Então vejam uma questão complexa, né? Um pouco mais difícil do que as outras e envolve muitos conceitos e informações que os alunos devem ter o conhecimento para realizar a prova. Vamos lá, seguindo, pessoal, a China Antiga. A China Antiga ela é marcante, as características que marcaram são as dinastias, tá? Então as famílias no poder. O significado de dinastia é o processo de sucessão ao trono de reis soberanos de uma mesma família. Então cada família forma uma dinastia. Quando uma família sai do poder, inicia então uma nova dinastia lá na China Antiga. O poder, então, ele tinha uma hierarquia. Então tinham pessoas que eram consideradas mais poderosas que outras, né? E o poder era hereditário, então passava do herdeiro, claro, geralmente, né, o filho mais velho ou o parente próximo, né, o homem mais velho. A China Antiga é marcada então pela Rota da Seda, que era o principal produto, né, que moveu a economia da China Antiga, que era um conjunto de estradas aí que favoreceu muito o comércio nesse período da história. A muralha da China como forma de proteção, comunicação e transporte também. A muralha da China ela é considerada o maior cemitério do mundo, pela questão de tantos operários terem sido mortos, né, durante a sua construção. E ela é um complexo conjunto de muralhas, ela não é uma linha contínua, são várias
pedaços, né, da muralha da China que formam essa construção grandiosa, tá? Então, vários quilômetros, inclusive existem historiadores que afirmam que se pegarmos toda a extensão da muralha da China, poderíamos dar a volta ao mundo, porque ela é toda sinuosa, né? Então ela segue as montanhas, aqui ela segue desenhos das montanhas e ela é toda sinuosa. Ela possui 7 metros de altura, aproximadamente, né? Com 5 metros de largura, então na parte alta dessa muralha era possível fazer o transporte, principalmente de armas. E a comunicação era presente através dessas cabanas, dessas casas aqui, dessas construções em formas de casinhas, que eram onde os soldados ficavam para comunicação e também para proteção, né, da muralha da China. Essa questão eu falei durante a aula, não vou trabalhar com vocês hoje, vai ser na próxima aula, tá? Mas eu achei que seria mais proveitoso trabalhar com vocês na próxima aula. Deixa eu só tomar uma água porque estou acelerando a aula e está sendo cansativo para mim também. Deixa eu só confirmar, pessoal, né, se está gravando para não correr o risco da última aula. Está gravando, beleza. Vai ser uma aula mais curta, como eu falei, pessoal, comparando com o dia da nossa aula ao vivo, mas talvez seja até melhor, né, para vocês aí que estão acompanhando pelo nosso canal do YouTube, tá? Vamos lá, Egito Antigo já foi. Claro, lembrando que é importante vocês acompanhar as aulas ao vivo também, quem puder, tá? Porque ali a gente discute, a gente tira algumas dúvidas no ato, né? Então, muitas vezes é mais prático e mais dinâmico participar das aulas através do Meet, tá bom? Pessoal, seguindo aqui a Grécia Antiga. Grécia Antiga, então, muito marcante por ser considerada o berço da democracia. Então, muitos conceitos de política, de sociologia vão estar presentes na Grécia Antiga. Então, nesse momento da história, a Grécia ela era um conjunto de cidades e estados. Então, cada pontinho vermelho dessas era uma cidade-estado. Eu vou citar aqui Esparta e cadê Atenas? Aqui. 2 cidades-estados faziam parte da Grécia, porém, elas em algum momento, elas inclusive foram inimigas, né? Combatiam entre elas pelo poder político e poder da Grécia Antiga. Em alguns momentos elas foram aliadas, então elas se uniram contra invasores, enfim, ou para atacar outras cidades-estados. Então as cidades-estados tinham essa característica aqui na Grécia Antiga também, de serem independentes, cada um com seu exército, com sua forma de governo, com sua forma, inclusive, educacional, né? Se nós voltarmos aí para Atenas, Atenas educava as pessoas para o diálogo, para a política, para a democracia. E Esparta educava as pessoas, então, para a guerra. Então, isso é marcante também nas cidades antigas gregas, né? Essa diferença, essas várias diferenças entre uma e outra. Nesse momento, então, surge o conceito de polis, né? Que significa cidade. Inclusive, algumas cidades hoje, né? Vou dar o exemplo de Florianópolis, que tem essa parte polis, né? Florianópolis. E outras cidades aí que tem essa pequena palavrinha no nome, né, da sua cidade. A Grécia Antiga também é responsável pelas primeiras discussões do que é ser cidadão, tá? Na Grécia Antiga, ser cidadão envolvia alguns obstáculos, né? A pessoa primeiro tinha que ter riquezas, e nesse momento da história, as terras, né, os territórios eram considerados a principal riqueza. Então, para ser cidadão lá na Grécia Antiga, não era qualquer pessoa que era considerada cidadão. A religião na Grécia, vocês devem saber, né, que era politeísta, né, os deuses gregos, né, são vários. Porém, a religião ela não é mais importante na sociedade da Grécia Antiga, porque a Grécia Antiga ela tinha uma preocupação e uma importância a mais na cultura e na política, né? A cultura grega e a política grega se tornam o berço para outras culturas e outras formas de política. E aqui eu tenho, pessoal, uma questão do Enem passado, de 2019. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Ponto. Então, na primeira frase diz que cidadãos tinham direitos para que pudesse, então, existir a cidade-estado.
Mas alguns regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então, o que essa última parte da questão diz? Então, de acordo com o regime político, a proporção de cidadãos em relação à população total de homens livres ela pode variar, sendo que essa variação ela é pequena na aristocracia e maior nas democracias. E o que é uma aristocracia? A aristocracia é o poder nas mãos dos melhores, então quem está no poder se considera melhor do que outras pessoas. A oligarquia é o poder na mão de poucas pessoas, então de um determinado grupo de pessoas. Vou dar o exemplo da Primeira República no Brasil, onde o poder estava na mão dos coronéis e cafeicultores, né? Então eram poucas pessoas, mas eles não se consideravam então os melhores, tá? Então a aristocracia tem por característica principal as pessoas que estão no poder se considerar melhor do que outras pessoas. A democracia então é o poder nas mãos do povo. Então, vamos lá. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Antiguidade Clássica, voltamos então para Grécia, Roma, Antiga, esse período aí da história. E a política, né? A política tem tudo a ver com a Grécia Antiga. Então, voltando para esse conceito de Antiguidade Clássica e de política, quem era considerado cidadão, né? Qual que era a proporção de cidadãos descritas no texto? Como que essa proporção era explicada? Então vamos lá. As afirmativas. O controle da terra, pode ser, né? Como eu falei para vocês, terra era relacionada com riquezas, né? E para ser cidadão nesse momento você tinha que ter terras. Então pode ser que a letra A é a correta. Liberdade de culto, não, porque primeiro que não fala, né, muito disso aqui na questão. Mas naquele momento da história, então, os gregos, o cidadão grego precisava acreditar nos deuses gregos. Então, letra B já não é, né? Culto religioso, essa liberdade não existia. Igualdade de gênero também não, porque as mulheres não eram consideradas cidadãos na Grécia Antiga, né? A exclusão dos militares também não, porque militares eram considerados pessoas importantes lá na Antiguidade Clássica, considerados, então, pessoas até de um status social muito importante, né? E a exigência de alfabetização também não. Então, pessoal, ficou a letra A, né? Por esse motivo que nós vimos antes. Ser cidadão era estar relacionado, então, na Grécia Antiga com o conceito de riquezas e controle de terras. Beleza? Seguimos, pessoal. Essa questão eu vou passar adiante, tá? Eu vou voltar na próxima aula com vocês. Vamos então para a Roma Antiga. A Roma Antiga, pessoal, último conteúdo, né? Último conceito, para não passar muito do tempo da nossa aula. A origem, então, o surgimento da Roma Antiga tem uma explicação lendária, onde dois irmãos gêmeos teriam sido abandonados e criados, amamentados por uma loba. E esses irmãos, então, o Remo e o Rômulo, teriam então depois disputado o poder da região de Roma, e um irmão assassinou o outro, e aí ficou com o poder em Roma. Então é uma lenda bem complicada de entender, enfim, mas, claro, na história é importante pela questão cultural, né, questão de toda a formação cultural da Roma, e é comum vermos estátuas como essa que está na imagem espalhadas por Roma, tá? Porém, como eu falei, a lenda ela é meio, não é considerada uma fonte, é considerada sim uma fonte histórica, porém, em história a gente utiliza outras fontes para explicar o surgimento da Roma. Então, Roma teria surgido próximo ao ano 753 a.C., né? E a primeira forma de governo da Roma, então, seria a Roma monárquica. Então, uma monarquia romana, onde uma pessoa está no poder, né? Que seria o rei. A sociedade, então, ela era formada por três classes sociais, sendo os patrícios, os plebeus e os clientes. Os patrícios eram a classe dominante, formada por pessoas ricas, né? Os nobres e proprietários de terra. Olha que importância de ter terras, né? De ter propriedade de terras na época. Abaixo deles estavam os plebeus, que eram os comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários, então mais ou menos a classe média. E aí tinha os clientes que vinham da dependência dos patrícios e os plebeus, então eram os prestadores de serviço.
Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. Porém, não tinha tanto poder, porque o Senado, que era composto pelos patrícios, né, pela classe dominante, o Senado então assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis que o rei apresentava. Então, se o rei apresentava alguma lei e o Senado não concordava, ele poderia então vetar essas leis. Porém, era muito difícil vetar as leis dos reis, né? Porque os patrícios estavam, né, na classe dominante, então as políticas que o rei fazia geralmente favoreciam os próprios patrícios, né, que faziam parte do Senado. Nós tivemos então um momento que a monarquia perde o poder e o Senado ganha mais poder. Então, nesse momento, a Roma passa a ser governada por uma república. Essa parte da história de Roma é marcada pela lutas de classes. Então, as classes consideradas inferiores promoviam lutas para que fossem ouvidas, para terem mais direitos, e essas lutas e essas reivindicações eram através de algumas revoltas, mas principalmente de leis. Nesse momento da história era cada vez mais importante ter o conhecimento das leis, tá? E essa república ela vai passar por uma crise. Essa crise acontece por quê? Porque chega um momento da história de Roma que tinham mais escravos que pessoas livres. Os escravos, então, que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que eram escravizadas por terem dívidas, né? O número de escravos era maior do que as pessoas livres. E aqui tem uma questão que envolve, pessoal, a Roma Antiga e a questão das leis, né? Da importância das leis. Eu vou trabalhar com vocês essa questão, que vai ser a última de hoje, tá? Mas ainda tem mais tem mais uma questão aqui. E essa questão eu vou trabalhar também. Então vai ser a penúltima questão. Vai dar tempo, sim. Então a lei das 12 tábuas, de meado do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo, do outro lado do Tibre. O Tibre era o rio, né, que fazia a divisa, né, de Roma. Então, essa lei então, ela define que as dívidas não pagas, quem estava devendo, o devedor, né, poderia ser morto ou ser vendido como escravo. Então, essa referida lei foi um marco para a luta de direitos na Roma, pois possibilitou que os plebeus que estavam na classe intermediária, né, da sociedade, o que essa lei permitiu? Modificar a estrutura agrária assentada no latifúndio. Não permitiu isso porque não fala nada sobre terras, essa lei aqui, tá? Ela fala sobre dívidas e devedores. Então não tem nada sobre questões agrárias, muito menos sobre latifúndio, desculpa. Então vamos eliminar essa questão. Letra B. Exercessem a prática da escravidão sobre os seus devedores. Pode ser, né? Aqui fala de escravidão, mas vamos marcar aqui para a gente voltar depois. Letra C. Conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. Não fala nada disso, então elimina essa questão. Ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos. Também não fala nada disso, né? Então vamos eliminar. Letra E. Reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Pode ser. Ficamos entre a letra B e a letra E. Por que a letra B não é, pessoal? Porque se os plebeus exercessem a prática da escravidão para os clientes aqui, os patrícios teriam então o direito de exercer a prática de escravidão com os plebeus. Então ela não vai oferecer não vai possibilitar uma mudança na vida dos plebeus, tá? Mas, claro, vai possibilitar que eles reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Então, eles terem o conhecimento dessas leis torna possível essa reivindicação das mudanças sociais, tá? Então, também é uma questão complexa, mas a letra E aqui, ó, reivindicar essas mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Aqui tem, né, a descrição então, da resposta, né? Apesar de ainda ser mais favorável aos patrícios que aos plebeus, a lei das 12 tábuas permitiu que as leis estivessem registradas e fossem imutáveis, o que ajudava muito no processo judicial. Então, a lei escrita lá e interpretada, né, ajudava muito nos processos judiciais, incluindo, né, a questão das dívidas não pagas.
Pessoal, então a República Romana ela vai passar por algumas crises também, tá? Então aqui nós já vimos que ela passou de uma monarquia para uma república e ela vai se tornar então império, o Império Romano. Mas nesse momento então algumas pessoas estavam aí se destacando no poder, enfim, nas decisões políticas e até na conquista de território. Nesse momento então nessa mudança para o Império Romano aparecem alguns personagens muito conhecidos como Júlio César, Marco Aurélio, Otávio Augusto. E, claro, como eu falei, é marcado esse período como crescimento territorial. O Império Romano começa a crescer e se tornando, então, aqui como essa imagem mostra, o maior império, né, existente na época. Aproximadamente 25% da população mundial nessa época estava sob domínio do Império Romano. Então, de cada 4 pessoas, uma estava vivendo, né, em locais onde eram controlados pelo Império Romano. Aqui tem mais uma charge, mais enfim, uma imagem para descontrair, onde temos aí a conversa de um senador com o Júlio César, tá? Júlio César, então, imperador, conversando com o Brutus, que era o senador. Então o Brutus fala, vamos para o Senado, César. Aí Júlio César responde, e para que essa faca, Brutus? E aí o Brutus responde, né? É uma ferramenta surpresa que usaremos mais tarde. Por que tem essa imagem? Júlio César, pessoal, ele foi assassinado por senadores, tá? Então, foi tirado do poder através de um assassinato organizado e cometido por senadores, lá de Roma, né? Imperadores romanos, senadores romanos. E, se não me engano, foram 23 perfurações, né? E aí Júlio César é morto nesse período da história pelos próprios senadores romanos. Então, guerras, conflitos internos vão fazer com que aconteça várias mudanças, né, na política da Roma antiga. O Império Romano, pessoal, então ele, claro, tem um momento de crescimento, uma expansão territorial, econômica, porém se torna cada vez mais difícil controlar aqui os limites, enfim, cobrar impostos no Império. Então o Império ele vai se enfraquecendo muito também pela falta de controle dos próprios, né, imperadores romanos. E aí, em um certo momento da história, o imperador acaba morrendo e seus 2 filhos acabam dividindo o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, nesse momento, o Império Romano é dividido em 2, e aí o Império Romano do Ocidente, lá no ano de 476 d.C., ele é invadido e ele acaba se desintegrando. E esse acontecimento é um marco, né? Ele é considerado pelos historiadores um marco que vai dividir a história antiga, né? A antiguidade, para o início da Idade Média. E mais aqui uma imagem, mais uma charge, que, enfim, para descontrair. Eis que você é romano e vê os povos bárbaros invadindo o seu império. O Império Romano foi invadido, né? Além das crises internas, foi invadido por vários povos bárbaros. E essa deficiência no controle e na proteção do Império vai enfraquecer e fazer com que o Império se desintegre e deixe de existir. Pessoal, última questão de hoje, do Enem 2016, tá? Já finalizando a aula. Já peço desculpa, tá? Talvez a aula se tornou mais rápida, tá? Do que se fosse lá pelo Meet. Porém, eu percebo que quando o aluno está lá no Meet, participando ao vivo, parece que a aula vai mais rápida, né? Enfim. E aqui pelo YouTube, só de ver todo o tamanho da aula, né? O comprimento, a duração da aula, talvez mais de 1h15, já talvez desanime o próprio aluno a assistir, tá? Claro que as aulas no Meet elas se tornam mais dinâmicas e mais práticas, né? Pela questão da interação e a questão de outros professores estarem participando, mas como ocorreu aquele problema no dia, estou gravando aqui para vocês, tá? Acompanharem a nossa primeira aula de história, tá bom? Então, para finalizar, pessoal, uma questão do Enem de 2016. No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, vamos circular essa data aqui já, sublinhar, desculpa. Mussolini, vamos sublinhar também, irá inaugurar a sua Via del Impero, a nova via sacra do fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto e Trajano. Então, fascismo,
e estátuas de César, Augusto e Trajano, imperadores romanos. Então servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano. E de espaço comemorativo do ufanismo italiano. Às sombras do passado recriado ergue-se a nova Roma, que pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes, seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio. A retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de... Vamos entender a questão, né? Então, no ano de 1932, ocorreu a marcha sobre Roma, e para comemorar os 10 anos, né, desse acontecimento, Mussolini, então, ele ia erguer algumas estátuas, né, e comemorar, vangloriar, estátuas de imperadores romanos. Para quem, então, já estudou o fascismo e todas as características do regime autoritário e totalitário do Mussolini, uma das características era, né, a vangloriação e ao culto ao antigo Império Romano, né? Então Mussolini, inclusive, falava em seus discursos que queria fazer a Itália se tornar um novo Império Romano. Então, com todo esse conceito e essas informações que eu passei, a retomada da Antiguidade Clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de... Qual foi o objetivo de Mussolini fazer tudo isso? Vamos lá. Afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida. Reconquistar a grandeza perdida, mas aqui ideário cristão nada a ver, né, com a questão em si. Então já elimina. Utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. Pode ser. Vamos deixar aqui selecionada essa. Letra C. Difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes sociais. Mussolini não tinha essa ideia de difundir saberes ancestrais, e sim cultuar estátuas e monumentos voltados ao Império Romano, mas não com saberes ancestrais, tá? Então vamos também eliminar essa. Refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política. Quem conhece um regime totalitário e autoritário, como foi o fascismo, sabe que não tem participação política, né? Então vamos eliminar a letra D. A letra E. Recompor a organização republicana para fortalecer a administração estatal. Recompor a organização republicana não condiz com o fascismo, né? Então sobrou a letra B, eliminando as outras, mas claro, a letra B tem, né, ela está correta porque ele utiliza então os vestígios restaurados, como, enfim, estátuas de César, Augusto e Trajano, e justifica o seu regime político. Como eu falei, uma das ideologias, né, do fascismo era tornar a Itália um novo Império Romano. Então aqui a letra B, e a explicação da afirmativa: Mussolini utiliza o passado do Império Romano para mostrar a continuidade entre os dois regimes, e assim empregava vários símbolos desta época a fim de reforçar esta ligação. Desta maneira, ele reforçava a ideia de um passado expansionista, para justificar as conquistas na África, por exemplo. Então as demais opções não são corretas, pois o regime de Mussolini não tinha intenção de afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida, e também não utilizou a antiguidade para favorecer a participação política, como eu expliquei para vocês antes. Pessoal, então, cansativo, talvez. Peço desculpas se não ficou uma aula tão boa, ou uma aula boa como teria sido pelo Meet, mas foi a saída que encontramos, né, pelo acontecimento naquele dia. A aula foi gravada aquele dia, porém o áudio não foi captado, tá? Então esse foi o problema que nós enfrentamos naquele dia. Mas claro, um aprendizado para as próximas aulas, né, não ocorrer esse problema. E fica o convite para todos, então, acompanharem a nossa aula pelo Meet. Vai ser na próxima terça-feira, mas eu vou estar presente na aula de Geografia com o professor Juliano também para enfim, ajudar, já que ele me ajudou no dia colaborou, né, com a minha aula lá no dia que fizemos pelo Meet. Nada mais justo do que eu também colaborar com a aula dele. Então, beleza, pessoal? Abraço e até a próxima aula.